Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Alunos aí do 5º ano C, da tarde, da MF Sudminuce, receberam aí a minha primeira aula. Bom, do mesmo modo que nós fizemos em matemática, nós vamos fazer agora em língua portuguesa. Vamos retomar o conteúdo que nós iniciamos lá no primeiro bimestre. Lembrando que nós vamos agora utilizar como referência o livro APES, Língua Portuguesa, 5º ano. E nós vamos iniciar aqui nossa revisão, nossa retomada de conteúdo aqui na unidade 1, cujo o texto que foi trabalhado é poema, começa aqui na página 14. Então nós vamos rever aqui a leitura de um poema, interpretação de texto, compreensão de texto, declamação de jogral. Vamos até a declamação do jogral. Bom, vamos continuar então? Vamos lá? Bom, para continuar então a trabalhar esse conteúdo da unidade 1, na verdade eu vou propor uma revisão, uma retomada. Mas aí eu não vou utilizar o texto que foi lido em sala de aula, né? Eu vou utilizar outro texto, outros textos, para a gente entender o poema, e eu vou começar de trás para frente. Eu vou começar aqui do mapa mental, que nós fizemos em sala de aula. Vocês têm ele no caderno, está no livro também, eu tirei ele do livro. E esse mapa mental, ele vai trazer um resumo do que nós estudamos através dos poemas, né? Então vamos lá. Primeira ideia que traz aqui o resumo do que foi estudado. É um texto em versos que podem formar estrofes. Então vamos pensar aqui nessa palavrinha, podem formar estrofes. Ou seja, às vezes formam estrofes, às vezes não formam estrofes. Então um poema é um texto em versos que pode formar uma estrofe. Vamos ver um pouquinho mais? Vamos relembrar aqui o que nós estudamos em sala de aula. Vamos lá? Começando aqui pela intenção. Qual que é a intenção que é entendida, que é trazida por um poema? A primeira intenção aqui, vamos ver se vocês se lembram. Fazer arte com palavras. Fazer arte com palavras. Então essa é a primeira intenção aqui do poema. Vamos para a segunda? Emocionar, sensibilizar, ou seja, provocar emoções, provocar sentimento de alegria, de tristeza, de saudade, enfim, diversos tipos de sentimento. Vamos lá, qual a outra intenção do poema? Estimular a imaginação. Estimular a imaginação. Naquele trabalho que nós fizemos em sala, com escrita de poemas, foi visto isso, né? A ideia de propor uma produção de texto onde vocês tinham que usar essa imaginação, utilizar palavras novas, palavras com duplo significado, enfim. E por último, entreter. Então a intenção pode ser também de entreter, ou seja, passar tempo, se divertir, passar algumas horas legais, enfim. Vamos para o segundo item agora da revisão. O segundo item da revisão fala sobre a linguagem e a construção do poema. Vamos ver? Então vamos lá. Pode ter, mesma ideia que trouxe aqui, pode ter versos e estrofes. Então ele pode ter versos e pode ter estrofes. E aí no próximo item que nós vamos fazer a leitura juntos, nós vamos ver que ele pode ter versos. Eu trouxe um poema com versos soltos e com outro poema com estrofes. Vamos lá, o que mais que tem que ter aí na linguagem e na construção do poema? Rimas, ritmo, sonoridade com as palavras. Então, trazer palavras que rimam
e palavras que carregam ritmo, que dão ritmo na leitura, que dão uma fluidez, né? São alguns elementos da linguagem de construção do poema. E por último aqui, jogos de palavras. Então, brincar com as palavras, palavras parecidas, palavras com sentido oposto, enfim, fazer jogos com as palavras. E agora, por último, aqui na nossa revisão, leitores. Quem são os leitores dos poemas? Pessoas que gostam de arte, com palavras, de textos que emocionam, sensibilizam e que tenham poesia. A palavra poesia ficou meio cortadinha aqui, ó. Poesia na linguagem verbal. Nós falamos muito sobre isso, que não são apenas os textos, né? não apenas os poemas que têm poesia, mas uma música pode ter poesia, uma fotografia pode ter poesia, uma pintura pode ter poesia. Enfim, a poesia é esse brilho, né? essa coisa que encanta. Então, quem são aí os leitores? Pessoas que gostam de arte com as palavras. E aí na sala nós tivemos algumas pessoas que disseram, né, que gostavam de ler poemas. Inclusive o aluno Kelvin, tá me ouvindo aí, Kelvin? Você até trouxe um livro de poemas, tá aqui comigo. E eu vou ler, nas próximas aulas eu vou trazer uma leitura de poemas aí também. Tudo bem? Então vamos seguindo? Essa aqui, pessoal, é a revisão, é uma visão geral, né? Um contexto geral do que é um poema, com 3 perspectivas: a intenção, a linguagem e construção e quem são os leitores. Agora eu vou trazer para vocês a leitura de alguns poemas e vamos ver se a gente consegue encontrar nesses poemas essas características que eu trouxe aqui para vocês. Vamos lá? Vamos lá então. Esse poema foi escrito em sala de aula. Foi escrito pela aluna Isabelle Fernanda. E essa atividade de produção de texto ocorreu no dia 19/2. Inclusive, eu já até dei nota nessas atividades. Foi feita aqui pelos alunos do 5º ano C, da escola Sudminúcia. Eu vou ler para vocês esse poema da Isabelle, que eu achei muito legal. Falei para ela, falei para os alunos também. Eu achei que ela foi muito criativa. E vamos lá, vamos para a leitura. E eu vou tentar agora fazer a minha interpretação aqui. Quero ter um cachorro que fala. Quero uma boneca de lata. Quero subir na montanha. Quero ver quem ganha. Quero um bolo de Nutella. Quero saber quem é ela. Quero um passarinho no ninho. Quero ser um gatinho. Quero um sorvete surpreendente. Quero que venha cantar com a gente. Quero ir na fazenda. Quero uma agenda. Quero uma paleta de cores. Quero uma chuteira. Quero um mundo maluco. Quero um bicho que me diz tudo. Quero ter tudo. Quero um povo maluco. Legal, né, gente? Achei muito legal esse poema. A aluna Isabelle, ela só não colocou o título, e aí eu tirei um pontinho dela ali, mas ela construiu um texto bem interessante. Nós vamos dar uma analisada aqui. Vocês lembram o que trazia no mapa mental sobre o resumo do que é o poema? Ele é um texto em verso que pode formar estrofes. Então aqui a Isabelle, ela achou que deveria usar as estrofes, e aqui vamos ver as estrofes. Ó. Esses trechos aqui, ó, são vários trechos, né? Cada trechinho desse aqui nós podemos chamar de estrofe. Ela optou em fazer de 2 em 2. Nós poderíamos agrupar de 4 em 4, de 6 em 6, enfim. Mas ela optou de agrupar de 2 em 2 frases. Então, cada bloquinho de 2 frases aqui é uma estrofe. Então, aqui, estrofe. Texto em verso que pode formar estrofes. Então nós já vimos aqui o que são as estrofes, certo? Vamos para a intenção?
fazer arte com as palavras, né? Então, como fazer arte com as palavras? Através da rima. Olha só que legal. Quero ter um cachorro que fala, quero ter uma boneca de lata. Montanha rima com ganha. Nutella rima com quem é ela. Passarinho no ninho rima com gatinho. Então, o que a Isabelle fez aqui? Ela fez arte com as palavras, através da rima, do ritmo e essa sonoridade das palavras, né? Sorvete surpreendente, cantar com a gente. Ir na fazenda, ter uma agenda. Paleta com chuteira, não ficou tão rimado, mas tá legal. Eu achei legal essa ideia de usar a palavra paleta aqui, pessoal. Ela quis dizer uma paleta de tinta. Olha que legal. Usou uma palavra bem diferente para falar das cores, para falar da beleza das cores. Quero uma paleta de tinta. Achei bem legal essa ideia utilizada aqui pela Isabelle. Vamos ver o que mais? Emocionar, sensibilizar, estimular a imaginação. Acredito que ela conseguiu fazer tudo isso aqui, né? Sensibilizar, talvez nem tanto, mas tem uma alegria, tem uma poesia, tem usar a imaginação, né? Eu achei bem legal. Em relação à linguagem e construção, versos ou estrofes. Então aqui ela usou essa estrutura aqui com as estrofes pequenas, né? Mas tá legal. Vamos escrever aqui, ó, estrofes. Tô pegando o jeito aqui, hein? Poderia ter feito com versos, o próximo vai ser com versos. Então vamos dar segmento aqui. Rimas, ritmo e sonoridade. Então a rima nós já falamos aqui, a sonoridade e a ideia de recitar o poema com alegria, com emoção, né? Interpretar o poema. Tudo isso aí vai dando esse ritmo e essa sonoridade das palavras. E ela fez aqui alguns jogos com as palavras, né? No ninho, gatinho, Nutella, quem é ela, surpreendente, cantar com a gente. Então ela brincou aqui um pouco com as palavras. E por último, os leitores são pessoas que gostam de poema, né? De arte com as palavras e que se emocionam, se sensibilizam com a poesia. Então eu considero que esse texto da Isabelle foi muito legal porque ele tem poesia, ele tem beleza, ele tem aquele tchan que dá a hora que você lê um texto. E eu gostei muito, ficou muito legal. Parabéns, Isabelle. Vamos para o próximo texto que eu quero analisar junto com vocês? Vamos lá? Esse aqui foi escrito pelo Miguel Ferrari de Oliveira, também lá da sala do 5º ano C, também foi feito lá no dia 19/2. Então, o Miguel aqui ele já adotou um formato diferente. Ele não fez com estrofes, ele fez com versos. Então vamos ver se ele conseguiu atingir ali os objetivos, né? Da intenção, fazer arte com as palavras, emocionar, sensibilizar, estimular a imaginação, ele não utilizou estrofes, ele utilizou versos, mas vamos ver se ele fez rimas, jogo com as palavras. Vamos lá? Quero um diamante e um elefante. Quero um castelo e um martelo. Quero um quadro dourado. Quero um pão para dar para o pavão. Eu achei que ficou legal. Vamos de novo? Quero um diamante e um elefante. Quero um castelo e um martelo. Quero um quadro dourado. Quero um pão para dar para o pavão. Então, pessoal, eu entendo que ele foi bem feliz na produção de texto dele. Ele optou por fazer esse formato de escrita quadrado, né? Acredito que fazendo referência aqui a esse quadro dourado, né? Um quadro dourado, alguma coisa nesse sentido. Ele usou algumas rimas, né? Ó, diamante, elefante, castelo e martelo. Quadro dourado, pão para dar ao pavão. Então,
O Miguel foi bem feliz aqui na construção dele, eu gostei muito do poema dele, foi bem elaborado, parabéns, eu falei para ele também lá na sala de aula. E lembrando, pessoal, que essa atividade aqui, ela veio do livro de língua portuguesa, APS, do 5º ano, e a proposta era fazer um poema utilizando a expressão quero. E aí você tinha que usar essa expressão quero e trazer uma mensagem de alegria, de um mundo melhor, de coisas legais. Então, eu gostei muito dessa atividade e parabéns aí para os meninos que fizeram para a Isabelle e para o Miguel que fizeram a escrita desses poemas aí. O Miguel também não colocou título, mas tudo bem. Vamos lá? Bom, então agora que nós já fizemos a revisão do que é um poema, de como que ele funciona, do que tem que ter nesse poema, eu vou propor para vocês, alunos do 5º ano C, uma atividade, que vai ser uma escrita de poema. Vamos lá? Proposta de atividade. Produção de texto. Poema. Escreva um poema utilizando as palavras abaixo e palavras que rimam com essas palavras. Lembre-se de usar as dicas do mapa mental. O tema é Volta às aulas após a quarentena. E lembrar de colocar o título. Então, o que eu quero que vocês façam? Quero que vocês utilizem essas palavras aqui, ó. Saúde, isolamento, máscara, hospital, médicos, enfermeiros, casa, gripezinha, estudar, família, trabalho, escola, saudade, lutar, continuar, quarentena, superação e retorno. Vamos usar essas palavras para construir um texto, para construir um poema. É obrigatório usar? Seria interessante que vocês utilizassem essas palavras. Precisa ser todas? Não. As que vocês conseguirem utilizar. Essas palavras e palavras que rimem com essas aqui. E o tema, lembrando que não é o título, é o tema. O tema é Volta às aulas após a quarentena. Então, tentem escrever um pouco sobre a tristeza de ficar em casa, as pessoas sofrendo pelo mundo, a luta, a superação e o que vocês esperam quando vocês voltarem para a escola, quem vocês querem ver, o que vocês querem fazer. Então, essa é a ideia da atividade. Vocês vão produzir esse texto e vão me entregar. E depois nós vamos fazer uma leitura aqui também, fazer uma seleção. De repente a gente pode usar umas ferramentas do Facebook aí para fazer uma pesquisa de qual que é o texto mais legal, beleza? Vamos seguir em frente que eu tenho mais uns recadinhos aqui para já finalizando a nossa aula. Bom, vamos lá. Faça um poema e poste como foto no Facebook ou mande pelo grupo do WhatsApp. Então, pessoal, vocês façam um poema, tira uma foto e posta lá no grupo do Facebook. Espero que todos entrem no grupo do Facebook, espero que todos estejam lá. Quem não estiver no grupo do Facebook, entre. E quem não conseguir, por alguma aventura, não conseguir entrar no grupo do Facebook, posta no grupo do WhatsApp, que eu vou colocar os pais. Então vocês tiram uma foto, manda no WhatsApp através do número do pai. E eu vou receber, vou salvar, vou arquivar e vou dar uma nota. Isso vai ser avaliado para vocês como critério aí de notas. Tudo bem? Vamos lá. Nós retomaremos a ideia de elaborar um livro de poemas. Foi uma ideia que eu dei antes, né? A gente já tinha trabalhado. E eu falei para vocês, né, os poemas dos últimos alunos, né? Até o Mike falou que deu essa ideia, a gente gostou tal. Poema dos últimos alunos. Então, vamos retomar essa ideia aí de fazer um livro de poemas. Vamos usar os poemas que já foram escritos e os novos poemas, certo? E lembrem-se que desenhos podem compor o poema. Então, na hora de fazer a escrita do poema, vocês utilizem também desenhos, que vai ficar bem legal. E aí a gente vai fazer umas ilustrações, vamos tentar fazer um livrinho, né? Temos uns desenhistas na sala aí, o Jonatas, que gosta de desenhar, o Gabriel também desenha muito bem. Então vamos aproveitar essa habilidade de vocês aí e vamos fazer esse texto. E vamos dar continuidade, porque a vida continua, não podemos parar.
Beleza, pessoal? É isso aí. Vamos finalizar por aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, Ensaios Pedagógicos. Eu vou postar esse vídeo lá no meu canal. Então, se não se inscreveu, se inscreva no canal, dá um joinha, dá um curtir lá e escreva nos comentários. Se você tem um poema, se você fez um poema, se bem que os comentários estão desativados, mas tudo bem. Dá um joinha, se inscreve no canal. Aqui é Professor João Marcos Salvador, Porto Ferreira, São Paulo.